gente, tudo bem com vocês? Comigo e com a minha família, todos bem com a graça de Deus. Pessoal, o vídeo de hoje eu vou contar para vocês um sonho que eu tive para amanhecer hoje, tá bom? Espero que vocês gostem, espero que vocês interpretem aí o sonho, porque até agora eu estou assim, sem entender, né? O porquê que eu tive esse sonho assim do nada, né? Deitei simplesmente para dormir e acordei assim, assustada, né? Então vamos lá que eu vou contar para vocês esse sonho. Eu ia contar hoje de manhã, mas não deu porque eu tive que acordar rápido, né? Levar as crianças para a escola e aí eu tive que ir pro serviço, né, para trabalhar, tive que ir para a chácara, né, para trabalhar, porque tá tudo acumulado os serviços lá e não deu para mim contar. Então eu vou contar agora para vocês. Peço desculpa, né, eu não trouxe o tripé. Eu estou aqui no meu quarto agora, né, segurando o meu celular, porque eu esqueci o tripé no sítio, mas eu vou contar para vocês rapidinho como foi esse sonho. Então, bora lá, pessoal, que eu vou contar esse sonho para vocês. E quem souber interpretar, deixa aí para mim nos comentários, tá bom? É um sonho meio atrapalhado, não dá para entender muito bem o sonho, mas eu vou contar. Quem sabe vocês me ajudam a interpretar. Mas eu sonhei que eu tava em um lugar, era como se fosse um sítio, mas ao mesmo tempo não era um sítio, era uma cidade muito grande, que tava eu, a minha cunhada, os meus dois sobrinhos e os meus dois filhos, e tava a minha mãe também, que aparecia no sonho, né? Então a gente tava no lugar, era como se fosse uma festa. Eu não sei bem explicar. Ao mesmo tempo que a gente tava numa festa, a gente tava num sítio. E aí começou assim a aparecer muitos aviões, né? Eu olhei pra cima, né? Primeiro momento assim, eu olhei pra cima e falei pra minha cunhada, eu falei: "Nossa, Dé, olha quantos aviões negros que tá aparecendo por aqui". Aí meu sobrinho olhou pra cima e falou assim: "Nossa, tia, é avião de guerra", né? O meu sobrinho falou, o Andrei. Aí eu peguei, olhei pra cima e falei assim: "Nossa, Dedê, meu Deus do céu, a guerra chegou no Brasil". E aí, ao mesmo tempo que a gente estava naquela festa, era uma multidão assim muito grande, né? Ao mesmo tempo que a gente estava naquela festa, já não era mais uma festa. Era um monte de pessoas correndo, um monte de pessoas se escondendo, pessoas procurando lugares para se esconder. Aí eu vi assim no sonho muitas pessoas desesperadas correndo, né, clamando, pedindo, falando para Deus: "Meu Deus, a guerra chegou no Brasil, eles atacaram de repente". Aí já na hora que a gente estava na festa já não era mais uma festa, era um desespero muito grande, as pessoas procurando lugar, né, para se esconder. E eu me lembro assim no sonho que eu peguei as minhas coisas naquele desespero. Eu falava pra Lara: "Lara, pelo amor de Deus, minha filha, junta as coisas". Aí ela falava: "Que coisa, mamãe?". Eu falava: "Pega o máximo que você conseguir e coloca nas mochilas". Falava pro Nicolas também, o Nicolas corria pra pegar comida, pegava enlatado. Aí eu falava pra Lara: "Lara, pega água, minha filha, pega água". Aí aparecia minha mãe com 3 mangas na mão e falava assim pra mim: "Filha, leva essas 3 mangas. Essas 3 mangas dá para 3 meses". Minha mãe falava no sonho. Aí a minha cunhada falava assim para mim: "Corre, vamos, o mais rápido possível, pega tudo que vocês conseguem, pega jornal, pega a rede". Eu falava assim: "Mas para que pegar jornal?". Ela falava: "Pega jornal, pega a rede". Então, assim, um sonho muito, muito, muito atribulado, muito perturbado, aquela correria. E eu via multidão de gente passando, correndo. E aí o povo começava a chegar no meu sítio, o povo começava a se adentrar para dentro da mata. E eu falava assim para Lara: "Minha filha, e agora que nós vamos fazer? Nós vamos ficar sem lugar". E eu via muitos aviões, sabe, rondando assim por cima do sítio. E eram todos aviões negros, gente. Eram uns aviões negros, só no meio que tinha alguns aviões cinza. E era uma luta muito grande. E aí a gente conseguia juntar as coisas e a gente começava a subir pela mata fora. E tinha muito rio, era cachoeiras, tinha muitas cachoeiras que a gente ia subindo pelas cachoeiras. E eu falava para as crianças: "Correm, corre o máximo que vocês conseguem". A gente tentava se infiltrar dentro do mato. Nós andamos, eu, minha mãe, minha cunhada,
Eu, minha mãe, as crianças, a minha cunhada, os filhos dela, a gente foi se enfiando no meio da mata. E aí batia desespero em mim, porque eu não conseguia ver o meu pai, eu não conseguia ver o Hiroki, eu não sabia para onde eles tinham ido, eles tinham sumido. Era um desespero muito grande, gente, um desespero muito grande nesse sonho. E aí minha mãe falava para mim, não se esqueça, leva essas 3 mangas, que essas 3 mangas dará para 3 meses. Aí eu ficava sem entender no sonho o que ela estava querendo dizer com aquilo. Aí nós andamos no meio da mata, procurando um lugar pra gente se esconder e não encontrava. Aí de repente minha cunhada olhou pra cima e falou assim pra mim, Rô, olha aquela caixa d'água no meio daqueles pés de abacate. Aí eu lembro que eu olhava pra cima assim, eu via, né, aqueles aviões passando assim por cima, só que eles não conseguiam ver porque a mata era fechada. Aí eu falava pra ela, vamos então, a gente sobe naquela escadinha, a gente entra naquela caixa d'água, a gente fica escondido lá por uns dias. Eu falava pra ela, né? Ela olhava pra mim e falava assim, mas não vai caber todo mundo dentro daquela caixa d'água. Aí eu falava assim, então vamos dividir. Fica um pouco em cima do pé do abacate e fica um pouco dentro da caixa d'água. Aí eu via as crianças naquele desespero, as crianças chorando, né? E aí eu olhava pro céu e falava assim, meu Deus, todo mundo temia, né? Mas ninguém acreditava que ia chegar no Brasil. E chegou no Brasil em tão pouco tempo. Aí minha mãe falava assim, são 3 mangas e 3 mangas dará para 3 meses. Muito estranho. Eu não conseguia entender o que ela queria dizer e não consigo entender até agora o que ela quis dizer com 3 mangas, que 3 mangas daria para 3 meses. Se alguém souber interpretar esse sonho tão esquisito assim. E aí eu acordei naquela agonia, tentando subir no pé de abacate para me esconder, porque os pés de abacate ficavam no meio de uma mata muito fechada. E aí eu, ao mesmo tempo que eu tava com a minha família, eu já tava sozinha, perdida no meio da mata. Então, assim, foi um sonho muito desesperador, né? A gente fugindo da guerra, que a guerra já tinha chegado no Brasil. Não dormi pensando em guerra, entendeu? Tive um dia tranquilo, um dia em paz, graças a Deus. Fui trabalhar, foi tudo normal. E aí simplesmente deitei para dormir, né? E tive esse sonho. Esse foi o sonho dessa semana, né? Aí tem um outro sonho que eu sonhei a semana retrasada, que no próximo vídeo eu conto para vocês também, que foi um sonho bem atrapalhado, né? Mas o que eu tinha para contar para vocês é esse sonho, que a guerra chegou no Brasil, né? No meu sonho, a guerra que tá lá fora chegou no Brasil. Isso que eu nem ouço, né? Noticiários, assim, não sei nem como que tá, não sei nem que pé que tá a guerra aí pra fora, aí no mundo aí. Eu tive esse sonho, gente, que a guerra tinha chegado no Brasil. E aí eu só lembro que eu ficava desesperado, falava assim, meu Deus do céu, a terceira guerra mundial chegou. Salve-se quem puder. Aí eu acordei, né, na verdade, desesperada, no meio daquela mata, tentando me esconder debaixo do pé de abacate. O resto do pessoal se enfiaram numa caixa d'água e depois eu não consegui ver mais eles. E eu acordei. E esse foi o sonho que eu tive. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o joinha de vocês aí, tá, pessoal? Aí os que quiserem deixar comentários, né? Alguma interpretação, né? Que tem bastante pessoas que conseguem entender. Deixa aí nos comentários pra mim, tá bom? Um beijo, com todos com Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Até o próximo vídeo, que agora eu vou dormir. Já tô aqui toda descabelada, prontinha pra ir pra minha cama. É só orar e dormir em paz. Tchau, pessoal. Ficam todos com Deus. Olá, paz do Senhor. Tudo bem, pessoal? Gente, tem uns dias que eu sinto no meu coração de fazer esse vídeo, de falar falar um pouquinho sobre o que está acontecendo no Brasil. Mas não é nada tão profundo sobre o que está acontecendo. É sobre um sonho que eu tive há alguns anos atrás. Eu acho que em 2016 ou em 2017. Acho que 2016, 2015, por ali.
eu tive um sonho com uma guerra no Brasil. E eu tive um sonho, eu nunca tinha tido um sonho desse jeito, semelhante, nada. Eu sonhei que eu estava num lugar muito bonito, um campo bonito assim. É como se fosse um jardim bem bonito. E eu olhava para minha frente assim, e bem lá na frente eu via como se fosse uma parte que se inclinava assim de um gramado, e lá embaixo como se fosse um campo de futebol, um quadrado assim, uma área quadrada assim, com bastante gente dentro daquele espaço, como se fosse um campo de futebol. Eles improvisaram aquele local para fazer uma festa, uma comemoração. Eu não sei quem era aquelas pessoas. Eu sei que eu ouvia barulho de funk, não som de funk muito alto, e o pessoal curtindo ali, comemorando, como se estivesse comemorando alguma coisa, uma festa. Estavam bem felizes ali, alegre assim. E eu olhava de longe e pensava, meu Deus, um dia eu estive ali. E eu agradeço ao Senhor porque hoje o Senhor me resgatou e hoje eu não faço mais parte desse mundo, né, de ilusão. E de repente eu olhava para a minha esquerda e eu via subindo o barranco, um gramado, um tanque de guerra. E eu olhei aquilo ali à noite e aquele tanque mirava a ponta daquela arma grande que eles têm naquela ponta, né? Não sei como chama aquilo. É a ponta da onde eles usam para atirar ali e tal. E ele mirou, e o soldado mirava para aquelas pessoas e começou a atirar. Pum, pum. E aí começou aquela gritaria, gente gritando, correndo, e eu olhava aquilo e falava, meu Deus, como assim, que é isso, que tá acontecendo? E eu olhava pro meu, eu me abaixava e olhava pra minha esquerda e via meu irmão saindo de dentro da casa, numa casa, não sei, porque a gente tava ali, que lugar era aquele, é como se a gente morasse ali. Eu olhava e meu irmão saía, falava, o que tá acontecendo? Olha, meu irmão no sonho, só eu e ele no sonho. Eu olhava e via ele, e ele falava, o que tá acontecendo? Desesperado eu falava, calma, abaixa e vem comigo. Eu pegava na mão dele e ia levando ele pra algum lugar, e os tiros comendo solto. E depois dali eu tive, não sei se teve mais alguns sonhos na sequência sobre isso, ou se eu acordei já na hora, né, assustado. Eu acho que eu acordei, porque faz tempo, não tem como lembrar de tudo, mas eu acho que eu acordei na hora. Minha mãe morava com a minha mãe ainda, ela tava no quarto, ela tava andando do quarto pra sala, e eu parei ela no corredor e falei, mãe, tive um sonho assim, assim, assado. Meio assustado, né, com o sonho, o que será que significa isso e tal, não tava entendendo. E meu irmão passou alguns minutos, uma hora no máximo, ele acordou e foi falar com a minha mãe. Foi falar com a gente também ali, eu já tava ali na sala, ele pensativo no sonho, né, porque foi um susto grande, parecia muito real. E a minha mãe ali, e ele falando, mãe, eu tive um sonho, um pesadelo, um sonho ruim. Ela falou, o que foi? Em seguida, hein, falou, eu sonhei que a gente tava aqui na sala conversando, eu, a senhora, meu pai e o Jonathan, e de repente uma bala de fuzil. Primeiro ele saiu lá fora, olhou, viu que do outro lado da rua tinha umas pessoas estranhas, que ele não conhecia, de óculos escuros. E quando ele entrou, fechou a porta. O portão entrou, fechou a porta, sentou na cadeira com a gente ali. Uma bala atravessava a parede. Tipo, uma bala de fuzil atravessava a parede e começou muito tiro. E ele acordou assustado. Então, o que eu posso dizer com isso é que eu não sei, mas na época não tinha sentido nenhum esse sonho. E hoje eu fico meio pensativo com tudo que está acontecendo, com essas confusões que surgiram na política do Brasil. Não tô deduzindo nada, não tô
querendo parecer ser alguma coisa aqui, mas eu não sei. Eu senti de fazer esse vídeo, se vai alcançar pessoas, se vai ter alguma coisa a ver ou não também, eu não sei. Eu tô dizendo que se acontecer de uma guerra estourar no Brasil, como eu tenho visto vídeos falando, que já até tá acontecendo algo assim desse sentido, foi Deus que falou, foi Deus que avisou. Então, se acontecer, então foi de Deus, né? Deus alertou. E a gente tem que orar, né? A gente tem que orar porque Deus, ele fala. Deus, ele fala com a gente. Deus, ele fala muito em sonho comigo também. Já me falou muitas coisas que aconteceram, já mostrou tanto sobre mim mesmo quanto sobre pessoas. Deus já revelou em sonho coisas, já me deu sonhos de alerta para passar para pessoas e aconteceu. Então, se for de Deus, vai acontecer alguma coisa. Se não for, não vai. Peço a Deus que não seja necessário, né, acontecer uma coisa dessa, né? Guerra nunca é bom, né? Às vezes é necessário, mas guerra nunca é bom. Muita gente morre, né? Muitas coisas ruins acontecem dentro de uma guerra como consequência. Fome, muitas coisas ruins vêm como consequência para o país onde uma guerra acontece. Então, peço a Deus que não permita que isso aconteça, mas se acontecer, Deus, ele alertou. Eu acredito que o Brasil, por ser um país 80% cristão, 90%, é um país onde Deus, ele faz questão de trabalhar para fazer com que o mal não venha reinar sobre nós. Então, que Deus, ele nos livre, né, dessa guerra. Que Deus, ele nos livre dessas tragédias, dessas mortes aí acontecer. Amém. Fica com Deus. Só compartilhando aí.